Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante por um dos livros mais misteriosos e incompreendidos da Bíblia, o Apocalipse. Muita gente pensa no Apocalipse como um manual de desastres, um roteiro de catástrofes. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro significado do seu nome, do grego, Apocalipse, é revelação ou desvendar? E o que ele revela? Em primeiro lugar, o próprio livro responde. É a revelação de Jesus Cristo. O seu propósito central não é nos assustar, mas sim encorajar, mostrando a vitória final de Cristo sobre todo o mal e a certeza da sua soberania sobre a história. O Apocalipse pertence a um gênero literário chamado apocalíptico que floresceu em épocas de grande crise e perseguição. Ele usa uma linguagem rica em símbolos, menos números, animais, visões que servia como um código para os cristãos perseguidos, era uma mensagem de esperança. Para os seus opressores, era um texto indecifrável. É por causa dessa linguagem simbólica que existem tantas interpretações diferentes. E é por isso que entender seu contexto é fundamental. A tradição nos diz que o autor é o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos por sua fé. A data em que ele escreveu é um ponto crucial para entendermos a mensagem. A maioria dos estudiosos aponta para o final do reinado do imperador Domiciano, por volta do ano 95 d.C. Domiciano foi um perseguidor cruel, que exigia ser adorado como um deus. Essa exigência de adoração a um falso deus se encaixa perfeitamente com a imagem da besta descrita no livro. Para navegar pela complexidade do Apocalipse, precisamos entender sua estrutura. Ele é organizado em séries de sete igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Esse número 7 simboliza a perfeição e a totalidade do plano de Deus. Um princípio-chave para não se perder é o da recapitulação. Isso significa que as séries de eventos, como os selos e as trombetas, não acontecem uma após a outra em linha reta. Em vez de elas recontam o mesmo período da história sob diferentes perspectivas, cada uma com uma ênfase diferente, como se estivéssemos assistindo a um replay de um grande evento de vários ângulos. Os selos e as trombetas cobrem a história da igreja desde o tempo de João até o fim, enquanto as 7 taças da ira de Deus que aparecem. Mais para o final descrevem os juízos concentrados no tempo do fim, marcando o fim da oportunidade da graça. Ao longo da história surgiram 4 grandes maneiras de interpretar o Apocalipse. A primeira é o historicismo, a visão dos reformadores protestantes, que enxerga o livro como um mapa profético que se desdobra ao longo de toda a história da igreja. Para eles, símbolos como a besta representam sistemas e poderes históricos, como o papado medieval. A segunda é o futurismo, que argumenta que a maior parte do livro, a partir do capítulo 4, se refere a eventos que ainda vão acontecer, concentrados num curto período de tribulação antes da volta de Cristo. Nessa visão, o anticristo é um líder mundial que ainda surgirá. A terceira é o preterismo, que defende que quase todas as profecias já se cumpriram no primeiro século. Para os preteristas, a besta era o Império Romano e seus imperadores, como Nero. A mensagem era específica para aquela época. E por fim temos o idealismo, que não prende o livro a eventos históricos específicos. Ele o vê como uma grande alegoria da luta constante entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. É interessante notar que o futurismo e o preterismo foram desenvolvidos por teólogos jesuítas durante a Contra-Reforma, como uma maneira de rebater a interpretação dos reformadores, que apontavam o papado como o poder anticristão. Isso nos mostra como a teologia de alguém pode influenciar a forma como se lê o texto. Agora vamos mergulhar nos símbolos. O personagem central, sem dúvida, é o Cordeiro. Ele representa Jesus Cristo, que foi morto, mas ressuscitou, e é o único digno de revelar o plano de Deus. O seu inimigo é o dragão, claramente identificado como Satanás, a antiga serpente, e temos a mulher vestida de sol, em Apocalipse 12, que simboliza o povo fiel de Deus, a igreja, que sofre para levar o evangelho ao mundo, mas é protegida por Deus. Do outro lado, temos os vilões. A besta que sobe do mar representa um poder político e religioso opressor que exige adoração. Os historicistas a veem como o papado, ou os futuristas como um futuro império global. E os preteristas como o Império Romano. Junto a ela, age a besta que sobe da terra, também chamada de falso profeta. Ela parece um cordeiro, sugerindo uma aparência religiosa e inofensiva, mas fala como o dragão. Sua função é enganar o mundo com sinais e milagres para que todos adorem a primeira besta. É ela que implica a famosa marca da besta, o número 666. Esse número, ou número de homem, simboliza a imperfeição máxima. Enquanto o 7 é o número de Deus,
O 6 é o número do homem. E repeti-lo 3 vezes menos 666 menos representa a tentativa humana, arrogante e fracassada de se igualar a Deus. A marca na testa ou na mão é simbólica. A testa representa as crenças, a ideologia. A mão representa as ações, a obediência. Receber a marca significa entregar sua lealdade e suas ações a esse sistema anticristão. Em vez de a Deus, a discussão sobre o fim dos tempos no Apocalipse gira muito em torno do milênio, o reinado de 1000 anos de Cristo mencionado no capítulo 20. Existem 3 visões principais sobre isso. O pré-milenismo acredita que Cristo voltará antes de um reino literal de 1000 anos na Terra. Essa visão geralmente espera que o mundo piore até a intervenção de Jesus. Pós-milenismo é mais otimista. Acredita que o mundo será gradualmente cristianizado pelo Evangelho e que Cristo voltará depois desse período de ouro. E temos o amilenismo, que entende o milênio de forma simbólica. Para eles, os 1000 anos representam a era atual da Igreja, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Satanás está amarrado no sentido de que seu poder de impedir a pregação do Evangelho foi limitado. Após o período do milênio, seja ele literal ou simbólico, o Apocalipse descreve o clímax da história, o juízo final, diante do grande trono branco. Todos os mortos ressuscitarão para serem julgados segundo as suas obras. Este não é um julgamento para determinar a salvação, isso é pela graça, mediante a fé, mas para revelar a justiça de Deus. A morte e o inferno são finalmente lançados no lago de fogo, simbolizando o fim definitivo de todo mal e sofrimento. A vitória de Deus é absoluta. E essa vitória nos leva à visão mais gloriosa de todo o livro. O Apocalipse não termina com fogo e destruição, mas com esperança e renovação. Os capítulos 21 e 22 descrevem novos céus e nova terra. A Nova Jerusalém, a cidade santa, desce do céu, simbolizando a presença permanente de Deus com a humanidade. E Umiluggerand, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. É a reversão completa da maldição do pecado. A luz da cidade não virá do sol ou da lua, mas da própria glória de Deus e do Cordeiro. É a restauração completa e perfeita de toda a criação. Então, qual é a mensagem final do Apocalipse para nós hoje? Acima do tudo, é a certeza da soberania de Jesus Cristo. Não importa o quão caótico o mundo pareça, não importa o tamanho da perseguição ou da injustiça, Cristo está no trono. Ele venceu, está vencendo e vencerá. O livro é um chamado à perseverança, à fidelidade e à santidade. Ele nos lembra que a nossa esperança não está neste mundo, mas na promessa da sua volta e na realidade da nova criação. O Apocalipse não é um livro para nos dar medo, mas para nos dar coragem. Ele revela que no final o amor e a justiça de Deus triunfarão e viveremos para sempre na sua presença gloriosa. Espero que esta jornada pelo Apocalipse tenha sido esclarecedora para você. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.